Sabe aquelas histórias que a gente ouve desde sempre, que são a base de tantas tradições, como a de Abraão? Mas aí fica a pergunta: elas são história de verdade ou são mitos, por mais importantes que sejam? É essa a questão. E para tentar chegar perto de uma resposta, a gente vai usar a pá e a picareta da arqueologia para mergulhar de cabeça num dos maiores enigmas da humanidade. A grande pergunta é basicamente esta. O mundo que esses textos antigos descrevem, ele bate com a realidade lá do segundo milênio antes de Cristo? A arqueologia tem umas coisas bem interessantes para dizer sobre isso. Então, vamos ver o que as escavações têm revelado sobre essa questão fundamental. Bom, vamos começar com o primeiro grande desafio que aparece. Existe uma linha de pensamento conhecida como minimalista, que basicamente argumenta que essas histórias foram escritas tipo 1000 anos depois que os eventos teriam acontecido. Se for assim, elas seriam muito mais ficção religiosa do que um fato histórico. E qual é a principal evidência que eles usam para defender essa ideia? Pasmem, camelos. Isso mesmo. A presença de camelos nas narrativas de Abraão é vista por muitos como um grosseiro anacronismo. É como ver alguém usando um relógio de pulso num filme sobre a Roma antiga, sabe? A ideia é que os camelos só foram domesticados muito, mas muito mais tarde. E aqui o debate esquenta, porque de um lado, a arqueologia diz, olha, é bem raro encontrar ossos de camelo domesticado antes de 1200 a.C. Mas do outro lado, a gente encontra textos, registros da Babilônia antiga de Ugarit, que são da época certa, e eles mencionam camelos. Ou seja, a resposta não é tão simples quanto parece. E tem um detalhe aqui que é crucial. O próprio texto bíblico parece guardar uma memória correta, porque ele deixa claro que o principal animal de carga da época eram os jumentos, não os camelos. E isso bate perfeitamente com a arte egípcia lá de 1900 a.C., que mostra semitas chegando ao Nilo com seus rebanhos e principalmente com os jumentos. Mas a arqueologia faz muito mais do que só ficar debatendo detalhes. Ela nos transporta para dentro do mundo dos patriarcas. E olha, esse mundo era bem mais complexo do que aquela imagem que a gente tem de uma simples tenda no meio do deserto. A imagem que a maioria das pessoas tem é a de que Abraão era um nômade, talvez um pouco primitivo, vindo de uma aldeia simples e poeirenta. É esse o quadro mental mais comum, né? Só que a realidade que a arqueologia descobriu simplesmente destrói essa imagem. A cidade de Ur, de onde Abraão teria saído, não era um vilarejo. Era uma metrópole. As escavações lá revelaram casas de 2 andares, sistemas de esgoto, um comércio que se espalhava pelo mundo conhecido. Pensa bem, ele não deixou um acampamento para trás, ele deixou um centro super avançado para a época. E aí, temos as tábuas de Ebla, encontradas na Síria. A descoberta delas foi um verdadeiro terremoto no mundo acadêmico. Elas são muito mais antigas que a época de Abraão e mencionam um nome que ecoa ao do patriarca Éber. E o mais chocante, elas listam cidades como Sodoma e Gomorra em registros de comércio. E por que isso é tão importante? Porque essa descoberta foi um golpe direto no argumento de que essas cidades eram só ficção, invenções de escritores que vieram muito depois. Não, elas já existiam, estavam lá no mapa comercial do terceiro milênio antes de Cristo. Mas além de cidades e nomes, o texto preserva pistas que são ainda mais sutis. Coisas como códigos legais e até mesmo a memória do clima daquela época, que a arqueologia nos ajuda a decifrar. Vamos pegar um exemplo bem intrigante da narrativa. Por que a Raquel roubou os ídolos da casa do pai dela? Parece um ato de idolatria meio estranho, até arriscado, mas a arqueologia nos dá uma resposta surpreendente. O segredo estava nos arquivos de uma cidade antiga chamada Nuzi. Lá, descobriu-se que, naquela cultura, possuir os ídolos da casa, os chamados terafim, era o mesmo que ter o título de propriedade da família. O ato da Raquel não era sobre fé, era sobre lei. Foi uma manobra jurídica para garantir a herança principal da família. E além dos costumes legais, o texto parece guardar algo ainda mais fascinante, uma memória climática. A narrativa descreve o Vale do Jordão como um lugar super verde, bem irrigado, uma imagem que contrasta bastante com a aridez da região em épocas posteriores. E aqui, a ciência entra em campo de um jeito brilhante. Amostras de pólen do solo confirmam que, lá no terceiro milênio antes de Cristo, a região era de fato úmida e fértil, exatamente como descrito. Agora, no século V a.C., a época que os minimalistas dizem que o texto foi escrito, a região já era árida. A pergunta que fica é: como o autor dessa época mais tardia saberia desse detalhe?
Então, o que tudo isso está mostrando para a gente? Que essa narrativa não surgiu no vácuo, isolada. Ela usava a linguagem e as estruturas do seu próprio tempo para se comunicar de um jeito que fizesse sentido. Dá uma olhada nessa estrutura. À esquerda está o formato padrão de um tratado político hitita, entre um rei e seu povo. À direita, a estrutura da Aliança do Sinai na Bíblia. A semelhança é impressionante. Tem um preâmbulo, as regras, as bênçãos e as maldições. É o mesmo esqueleto. A implicação disso é poderosa. A narrativa bíblica não acontece num vácuo cultural. Ela pega emprestado as estruturas legais e políticas conhecidas da sua época para passar sua mensagem de um jeito que o público original entenderia na hora. O que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a fé de Abraão, da forma como é descrita, deixa de parecer só um salto no escuro, algo irracional, e passa a ser vista como uma resposta real, que acontece dentro de um contexto histórico e jurídico rigoroso e reconhecível. Portanto, é fundamental entender o ponto aqui não é que a arqueologia prova a fé ou a Bíblia. A grande sacada é que ela insere a narrativa de volta ao seu lugar de origem. Ela ancora essas histórias de forma profunda e autêntica no mundo do segundo milênio antes de Cristo, devolvendo a elas o seu contexto original. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se as descobertas contínuas fazem o mundo dos patriarcas parecer cada vez mais real, mais palpável, o que isso significa para as histórias que foram contadas dentro desse mundo? Fica aí a provocação.